Pare de ser egoísta. Os gêmeos da sua irmã precisam de um quintal maior, disse meu pai, parado no meu quintal com um corretor de imóveis. Vamos colocar a casa à venda na próxima semana. Você vai ficar no apartamento da garagem. Meu cunhado riu. Finalmente, uma casa de verdade para uma família de verdade. Eu apenas sorri. Entendi. Naquela noite, comecei a fazer minhas malas. Então recebi uma mensagem de um número desconhecido: não vá embora. Verifique o porão. Avó, o que encontrei mudou tudo. Meu pai estava no meu quintal como se fosse dono do ar que respirava. Ele estava acompanhado de um corretor, com prancheta, fita métrica, todo o aparato. Minha irmã Tara ficava perto das portas do pátio com os gêmeos em suas bicicletas de equilíbrio, sorrindo como se fosse um programa de compra de casas e não a minha vida. Meu pai nem disse oi. Apontou para o balanço da Lily, o balanço dos meus filhos, e disse: pare de ser egoísta. Os gêmeos da sua irmã precisam de um quintal maior. O corretor assentiu, como se aquela frase fosse parte de algum documento. Meu pai continuou, com a voz alta o suficiente para os vizinhos ouvirem: vamos colocar à venda na próxima semana. Você vai ficar no apartamento da garagem. Meu cunhado Kyle realmente riu. E nem tentou esconder. Finalmente, ele disse, olhando ao redor do meu quintal como se já fosse dele. Uma casa de verdade para uma família de verdade. Lily estava no degrau de trás segurando um floco de neve de papel que tinha recortado para a janela da cozinha. Ela tinha sido tão cuidadosa com ele. Seus dedinhos ainda estavam cobertos de pontos de cola. Ela não chorou. Foi isso que me dilacerou por dentro. Ela apenas dobrou o floco de neve ao meio e o apertou contra o peito, como se tentasse fazê-lo menor, como se ela mesma ocupasse espaço demais. Senti minha garganta se apertar. Minhas mãos ficaram geladas. Queria explodir. Queria gritar: sai do meu quintal. Sai da minha vida. Mas minha família me treinou a vida inteira para ser a calma, a que conserta tudo, a que não faz cenas. Então, fiz aquilo que sempre me mantinha seguro quando criança. Sorri. Não um sorriso caloroso, nem amigável, apenas uma linha fina, controlada. Entendi, disse. Meu pai parecia satisfeito, como se tivesse vencido uma negociação. Kyle sorriu de lado, como quem achava que estava prestes a melhorar de vida de graça. O corretor perguntou: então, estamos pensando em quinta-feira para as fotos. Meu pai respondeu como se eu não estivesse ali. Quinta funciona. Lily me olhou naquele instante, rápida e discreta, como um passarinho checando perigo. Apertei seu ombro e disse baixinho: vai buscar seus sapatos, Liu. Ela assentiu e entrou silenciosa. Meu pai a observou ir embora e nem se moveu. Aquela era a injustiça, ali à luz do dia. Minha filha sendo apagada silenciosamente enquanto adultos planejavam seu deslocamento como se fosse um problema de armazenamento. Eu sou Miles. Tinha 38 anos naquela época. Eu trabalhava como engenheiro, longas horas, salário estável, aquele tipo de emprego em que as pessoas assumem que você está bem só porque tem uma boa carreira. Eu era pai solteiro. Lily tinha 8 anos. E sim, ela era adotada. Minha esposa e eu não podíamos ter filhos. Esperamos anos. Documentos, reuniões, inspeções, tudo isso. Então recebemos Lily, e ela entrou em nossas vidas como se sempre tivesse estado lá. 2 anos depois, minha esposa morreu. Um acidente de carro numa noite chuvosa. Sem palavras dramáticas de despedida, simplesmente se foi. Depois disso, Lily e eu éramos tudo o que tínhamos. Meus pais gostam de dizer que me apoiaram nesse período. Mas o que eles realmente fizeram foi decidir que Lily era temporária. Como se, ignorando a adoção tempo suficiente, a biologia se corrigisse sozinha. No começo, nunca disseram isso diretamente. Fizeram de maneiras menores, fotos de família em que pediam para Lily tirar a foto, festas de aniversário em que ela ganhava um cartão genérico enquanto os gêmeos recebiam presentes grandes embrulhados, minha mãe chamando-a de aquela doce garotinha em vez de usar o nome dela, meu pai dizendo coisas como: ela tem sorte de você tê-la acolhido, como se Lily fosse uma estranha alimentada uma vez. E a pior parte é que eu continuava aparecendo mesmo assim, porque também era a carteira da família.
E isso começou muito antes de Lily. Quando consegui meu primeiro emprego de verdade, meu pai precisava de ajuda com o imposto da propriedade. Quando minha irmã se casou, meus pais precisavam de ajuda para pagar o depósito do local. Quando Tara começou a falar sobre ter filhos, de repente surgiram consultas de fertilidade que eles não conseguiam bancar sem um empréstimo. Na época, eu nem pensava nisso como exploração. Achava que estava apenas sendo o responsável. Tudo se acumulou silenciosamente, $250 aqui, $600 ali, um empréstimo de curto prazo que nunca voltou, um cartão de crédito que paguei porque estava prejudicando a pontuação do meu pai, um depósito para um empreiteiro que cobri por enquanto. Naquele verão, uma noite eu fiz as contas e percebi que havia canalizado cerca de $22.000 a $25.000 para meus pais e minha irmã em menos de um ano. E o tempo todo, Lily era tratada como uma convidada que havia se instalado demais. Então, quando meu pai apareceu no meu quintal com um corretor e me disse que eu dormiria na garagem como um adolescente que aprontou, não foi aleatório. Foi o fim de um longo padrão. Eles não estavam apenas ocupando espaço. Estavam tomando toda a história, a casa, a estabilidade, a prova de que Lily e eu tínhamos construído algo sem eles. E o que tornou a cena no quintal ainda mais cruel, aquela casa não era qualquer lugar que eu tivesse comprado no auge do mercado. Era a casa da minha avó, a vovó Ruth. Ela era a única da família que via Lily como alguém totalmente real, aprendeu qual cereal Lily mais gostava, guardava marcadores extras em um pote só para ela, colocava os desenhos da Lily na geladeira com ímãs como se importassem de verdade. 2 anos antes do incidente com o corretor, a vovó havia se mudado para uma residência assistida após uma queda. Ela ainda tinha mente afiada, mas o corpo não aguentava mais escadas. Meu pai apareceu como um abutre com papelada, procuração, ajudando, cuidando de tudo. Convenceu a vovó a deixar Lily e eu morarmos na casa temporariamente, porque não queria estranhos alugando. Eu pagava as contas. Consertei o vazamento do telhado. Troquei o aquecedor de água. Mantive o jardim vivo porque a vovó amava aquele jardim. Mesmo assim, meu pai ainda chamava de a casa da família. Não a casa da vovó, não meu lar, mas a casa da família, que na verdade significava a casa que eles planejavam usar sempre que quisessem. Naquela tarde, enquanto o corretor andava pela casa, os gêmeos da Tara pedalavam sobre os desenhos de giz da Lily no pátio. Um deles olhou para trás e disse ops, como se fosse engraçado. Kylie disse, de qualquer forma, vamos refazer tudo isso. O desenho de giz da Lily era uma pequena cidade, ruas, placas de pare, bonequinhos segurando as mãos. Ela havia desenhado uma pessoa alta e uma pequena, e escrito eu e papai. As rodas da bicicleta espalharam a palavra papai em um risco cinza. Eu observei o rosto da Lily pela janela, enquanto ela estava na cozinha. Ela não fez nenhum som. Apenas pegou o floco de neve e o colocou no balcão, como se não soubesse onde se colocar. Eu deveria ter percebido naquele momento que, se não parasse aquilo, passaria o resto da vida vendo minha filha aprender que o amor era condicional e que espaço era algo que você precisava conquistar. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu fiz exatamente o que disse. Comecei a fazer minhas malas. Não de forma dramática, mas de um jeito silencioso e anestesiado. Eu puxei caixas do apartamento da garagem. Sim, havia um pequeno apartamento acima da garagem separada, aquele que meu pai estava tão ansioso para me designar como castigo. Enchi uma caixa com os livros da Lily, outra com utensílios de cozinha, e uma com a foto dela emoldurada da escola. Lily sentou-se no tapete da sala com seu coelho de pelúcia e me observou fechar as caixas com fita. Ela finalmente perguntou, muito baixinho, eu fiz algo de errado? Aquela frase parecia alguém pressionando o dedo em um machucado. Abaixei-me na frente dela e disse, não, você não fez. Ela olhou para o dispensador de fita como se fosse perigoso. Estamos sendo expulsos? Eu não queria mentir. Também não queria colocar o peso total da crueldade adulta nas costas da minha filha. Então, disse a verdade que mais importava, não vamos ficar onde não somos bem-vindos. Ela sentiu como se entendesse mais do que deveria para uma criança de 8 anos. Então ela se levantou, foi para o quarto e começou a colocar suas roupas em uma mochila. Não perguntou o que levar. Ela já sabia como sair. Aquilo me deixou enjoado, porque significava que ela vinha praticando saídas emocionais há muito tempo.
Por volta das 22h40, enquanto eu embrulhava um enfeite de vidro em jornal, meu telefone vibrou. Número desconhecido, uma mensagem: não vá embora. Verifique o porão. Vovó. Congelei. Vovó não mandava mensagens. Ela quase não usava o telefone, e aquele número não era dela. Por um instante, pensei que fosse um golpe. Então meu telefone vibrou de novo, atrás do congelador, no painel: traga uma lanterna. Meu coração começou a bater de um jeito que não combinava com a casa silenciosa. Fui até a porta do quarto da Lily. Ela estava sentada na cama, alinhando seus bichos de pelúcia como se estivesse organizando uma pequena evacuação. Eu disse: ei, Lil, você pode ficar no seu quarto um minutinho? Vou checar uma coisa lá embaixo. Ela assentiu sem levantar os olhos. Peguei a lanterna na gaveta da cozinha. A porta do porão ficava no corredor, aquela velha porta de madeira que sempre emperrava no inverno. Desci os degraus devagar, cada um rangendo como se quisesse atenção. O porão cheirava a concreto e tinta velha. Lá embaixo havia um freezer antigo, branco, todo riscado, ligado na tomada mesmo ninguém usando. Meu pai insistia que ficasse funcionando, por precaução. Atrás dele havia um trecho da parede que parecia diferente. A tinta tinha um tom levemente desigual. Me agachei e passei a mão pelo rodapé. Havia uma emenda, um painel. Meu estômago afundou. Forcei com os dedos até ele ceder. Então se soltou, como se já tivesse sido aberto antes. Atrás havia um espaço estreito entre as vigas. Dentro, uma pequena caixa metálica com cadeado e um envelope grosso envolto em plástico. Minhas mãos tremiam quando puxei tudo. No envelope estava escrito meu nome com a letra da vovó Ruth. Miles. Não para a família, não para o seu pai. Para mim. Levei tudo até a mesa da cozinha como se fosse algo frágil. Não abri na hora. Fiquei ali encarando o envelope por um minuto inteiro, ouvindo a casa respirar. Então rompi o lacre. Dentro havia uma carta e uma pilha de documentos. A carta era curta. Vovó não desperdiçava palavras. Miles, se você está lendo isto, seu pai tentou tirar a casa de você. Sinto muito. Eu disse não. Ele não ouviu. Esta casa não é um prêmio para quem grita mais alto. Ela é sua. Você a manteve viva. Você me manteve viva. Você manteve aquela menininha viva quando ninguém mais se deu ao trabalho de conhecer o coração dela. Eu mudei o truste. Está registrado. Seu pai não é mais o administrador. Você é. Ele vai tentar te assustar. Vai tentar te apressar. Não ligue para ele. O número do advogado está aqui. E, Miles, verifique a caixa com cadeado. Você precisa saber o que seu pai tem feito com o meu dinheiro. Com amor, vovó Ruth. Li 2 vezes. Depois olhei os documentos. Lá estava, em preto e branco, uma emenda atualizada do truste nomeando-me como administrador e único tomador de decisões da casa. Não meu pai. Havia também um documento de transferência de escritura já registrado, já oficial. Meu pai havia circulado pelo meu quintal com um corretor, mesmo legalmente sem direito de colocar a casa à venda. Mas o golpe de verdade estava na caixa com cadeado. Abri-a com a pequena chave que estava colada dentro do envelope. Dentro havia extratos bancários e anotações manuscritas. Contas da vovó, saques que não correspondiam aos custos de cuidados, cheques em dinheiro, transferências para meu pai, transferências para Tara, uma anotação na letra da vovó ao lado de uma linha. Perguntei a ele para que era isso. Ele mentiu. Minha boca secou. Não se tratava apenas da minha casa. Era sobre minha avó sendo drenada financeiramente enquanto estava na residência assistida, confiando na pessoa errada. E de repente, a cena no quintal fez outro tipo de sentido. Eles não eram apenas gananciosos, estavam desesperados. Gastaram dinheiro que não era deles e precisavam de algo grande para cobrir isso. A venda da casa serviria, e eles estavam dispostos a empurrar Lily e eu para uma garagem para conseguir. Subi as escadas e olhei para Lily. Ela dormia em cima do cobertor, a mochila ainda aberta ao lado, como se tivesse caído no meio da fuga.
Seu coelhinho estava preso debaixo do queixo. Senti algo pesado se firmar no meu peito. Não era raiva, era clareza. Eu não ia discutir com meu pai. Não ia implorar por respeito. Eu ia fazer uma coisa limpa, um limite que não dependia da permissão de ninguém. Na manhã seguinte, fiz café, sentei-me à mesa com os documentos da vovó e liguei para o advogado indicado na carta. Eram 8h12. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse me esperando. Depois de confirmar meu nome, disse: "Sua avó me avisou que esta ligação poderia acontecer." Engoli em seco. Meu pai trouxe um corretor para casa. A voz do advogado ficou firme de um jeito que mostrava que ele já tinha visto essa história antes. Ele não pode colocar à venda. Não tem autoridade. Eu tenho. Olhei para a parede da cozinha. Ele disse que vai listar na próxima semana. Se tentar, a companhia de títulos vai impedir. E, se o corretor for ético, ele vai recuar. Respirei fundo. Ele também tem procuração da vovó. Houve uma pausa. Sua avó a revogou. A papelada. Podemos enviar o aviso hoje. Minhas mãos tremiam, mas a voz permaneceu firme. Faça. Ele me disse o que precisava. Enviei fotos dos documentos por e-mail. Depois fiz a segunda ligação, para o banco. Porque eu já sabia de outra coisa. Durante anos, meu pai me fazia ajudar configurando transferências. Sempre apresentado como conveniência. Eu estava listado em uma conta na qual não deveria estar, e ainda pagava coisas que não deveria. Então, fiz um movimento financeiro calmo. Fechei a conta. Não de forma dramática, de sou rico e poderoso, mas de um jeito real. Na tela de confirmação do mundo real entrei no aplicativo do banco e parei as transferências automáticas mensais que iam para meus pais. Removi minhas contas externas conectadas. Mudei as senhas. Depois, liguei para a companhia de serviços e retirei meu nome de tudo que não fosse do meu endereço. Às 9h03, recebi um e-mail: sua transferência agendada foi cancelada. Às 9h11, sua conta externa foi removida. Às 9h28, as permissões de acesso da sua conta foram atualizadas. Fiquei sentado, olhando para aquelas telas de confirmação como se fossem uma porta se fechando. Não senti triunfo. Senti-me mais leve, como se tivesse carregado um peso por tanto tempo que esqueci que era opcional. Lily entrou na cozinha, esfregando os olhos. Viu as caixas e parou. Eu disse suavemente: "Ei, vem aqui." Ela se aproximou como se não confiasse no chão. Abaixei-me, ficando na altura dos olhos dela. "Hoje não vamos nos mudar", disse. O rosto dela não se iluminou de imediato. Tremeluziu com confusão, mas depois disse: "O vovô falou." Mantive a voz calma: "O vovô não decide onde moramos." Ela me olhou por alguns segundos e sussurrou: "Então, meu quarto ainda é meu quarto?" Assenti. E ela fez uma pequena coisa que me quebrou por dentro, sorriu, apenas um sorriso mínimo e cuidadoso, como se tivesse medo de que pudesse ser tirado se fosse muito grande. As consequências começaram antes do almoço. Meu pai ligou. Deixei cair na caixa postal. Ele ligou de novo, depois a Tara, depois o Kyle, depois minha mãe. Meu telefone piscava como um sinal de alerta. Finalmente, uma mensagem do meu pai: "Por que as transferências não estão indo? Me liga agora." Fiquei olhando por um segundo, então digitei uma frase. Não vou financiar uma família que trata minha filha como se ela não fosse real. Não coloquei emojis. Não dei explicações. Um limite. Limpo. Meu pai respondeu imediatamente: "Não ouse envolver a Lily nisso. Isto é sobre a casa." Quase ri, porque, é claro, ele sempre dizia que a casa era desculpa, o verdadeiro motivo, a questão adulta. Lily era sempre o detalhe inconveniente. Eles apareceram às 14h15. Sem ligação, sem aviso. A caminhonete do meu pai na minha garagem como uma declaração. O SUV da Tara logo atrás. Kyle saiu primeiro, empurrando os gêmeos para o quintal como se já estivessem se mudando. Meu pai subiu os degraus da frente como se estivesse entrando em sua própria casa.
Abri a porta antes que ele pudesse bater. Não os convidei a entrar. Os olhos do meu pai foram para as caixas atrás de mim. Então, finalmente veio a si, disse ele, satisfeito. Tara se inclinou e olhou pelo corredor como se esperasse ver as coisas da Lily já tiradas. Kylie sorriu de lado, ótimo. O apartamento da garagem é perfeito para vocês. Segurei o batente da porta e disse, não, só isso. O sorriso do meu pai tremeluziu. Miles, não comece. Mantive a calma. Você não pode colocar esta casa à venda. Meu pai realmente bufou, me veja então. Eu não discuti. Não levantei a voz. Peguei a pasta que havia preparado e a levantei. A vovó mudou o truste. Eu sou a administradora. A casa não está à venda. Pela primeira vez, o rosto do meu pai ficou um pouco pálido. Tara piscou rápido. O sorriso de Kylie desapareceu, como uma máscara caindo. Meu pai explodiu, isso não é verdade. Olhei direto nos olhos dele. Está registrado. Está oficial. Há um advogado. A boca da Tara se abriu, ela não faria isso. Eu disse que sim, ela fez. Meu pai deu um passo à frente, voz mais baixa, mais cruel. De onde você tirou esses papéis? Eu não respondi. Porque a verdade era mais simples que qualquer briga, a vovó confiou em mim. Não nele. Então meu pai tentou a velha tática, a que sempre funcionava quando eu era mais novo. Inflou o peito e foi autoritário, eu sou seu pai. Isso acaba agora. E Kylie, porque não se conteve, murmurou, família de verdade precisa do espaço. Foi nesse momento que Lily apareceu atrás de mim, descalça, com um coelhinho de pelúcia na mão, cabelo arrepiado da soneca. Ela ficou parada, muito imóvel, olhando para eles. Kylie a viu e nem se suavizou. Disse, ei, garotinha. Parece que você vai ter um apartamentozinho legal em breve. Lily apertou mais firme o coelhinho. Meu pai nem olhou para ela, nenhuma vez. Ficou apenas encarando a pasta como se fosse uma ofensa, e foi nesse momento que senti meu último gatilho mudar. Não era raiva, era decisão. Olhei para meu pai e disse, acabou de me usar. Ele bufou, ah, lá vamos nós. Mantive o tom calmo, você está fora das minhas contas. Não vou pagar suas contas. Não vou pagar as contas da Tara. E você não vai vender esta casa. A voz da Tara subiu, Miles, você está falando sério? Temos os gêmeos. Interrompi, ainda calmo, eu também tenho uma filha. Kylie riu, como se fosse ridículo, ah, vamos, você trabalha, está bem. A Tara é mãe. Olhei para ele, não fale sobre minha vida como se tivesse conquistado direito sobre ela. O rosto do meu pai ficou vermelho. Ele apontou um dedo para o quintal, isso é egoísmo. Você está punindo sua irmã. Assenti uma vez, não, estou protegendo minha filha. Então fiz a coisa mais silenciosa e poderosa que fiz em anos. Dei um passo atrás e fechei a porta. Não bati, apenas fechei. Tranquei-a e fiquei com a testa encostada na madeira por um segundo, enquanto eles gritavam do lado de fora como se o mundo lhes devesse minha submissão. Lily puxou minha camisa, eles estão bravos? Agachei-me e disse, sim. Ela piscou, estamos bem? Olhei para ela e disse a verdade novamente, estamos bem. A semana seguinte foi um desfile de culpa. Mensagens do tipo, sua mãe está chorando. Sua irmã não consegue dormir. Você está destruindo a família. A vovó está confusa. Você está se aproveitando dela. Essa quase me fez jogar o celular, porque veio do meu pai. O homem literalmente sugando o dinheiro da conta dela. Ele tentou aparecer na residência assistida da vovó e conquistar a equipe. Tentou dar a impressão de que eu era um instável. Não esperava que o advogado já tivesse enviado o aviso de revogação. Não esperava que a vovó já tivesse conversado com a enfermeira sobre o meu filho Miles ser agora quem podia tomar decisões. Não esperava que eu aparecesse com a papelada e voz calma. E definitivamente não esperava que a própria vovó olhasse para ele na sala comum e dissesse alto o suficiente para a recepcionista ouvir, eu sei o que você fez. Meu pai ficou rígido.
Olhou para mim como se quisesse me matar de desapontamento. Mas a vovó nem me olhou pedindo permissão. Olhou diretamente para ele e disse: "Você usou meu dinheiro como se fosse seu. Não vai tocar mais um centavo." Tara apareceu mais tarde naquele dia, chorando, tentando abraçar a vovó como se isso resolvesse. A vovó não gritou. Apenas disse: "Você queria casa. Não queria as pessoas dentro dela." O rosto da Tara desabou. Kyle não apareceu. Claro que não. Ele só gostava de família quando vinha com metragem quadrada. Aqui está a consequência que ninguém fala quando você para de sustentar um sistema: tudo quebra mais rápido do que você espera. O mês apertado dos meus pais virou uma crise total, porque não era um mês apertado. Era um estilo de vida. Eles vinham contando com minhas transferências como se fosse um aperto temporário. Tara me ligou uma noite e disse: "Podemos perder o aluguel em que estamos." Segurei o telefone esperando a parte em que ela se desculpasse com a Lily. Nunca veio. Ela apenas disse: "Você tem que ajudar." Eu respondi calmamente: "Não." Ela ficou mais aflita, como se chorar transformasse um não em sim. "Então você vai deixar seus sobrinhos sofrerem?" Eu não mordi a isca. "Eu não sou seu banco reserva." Ela chorou ainda mais, como se isso mudasse a resposta. Então ela disse: "O papai disse que você virou a vovó contra nós." Respirei fundo. Na verdade, foi o meu pai que virou a vovó contra ele mesmo. E foi o fim da ligação. Um mês depois, descobri que o corretor os havia abandonado. Não porque fosse nobre, mas porque a pesquisa de títulos mostrou que meu pai não tinha autoridade. Papel vence direito adquirido. Meu pai tentou outro caminho. Apareceu no meu trabalho. A segurança o acompanhou até a saída. Deixou-me um recado com aquela voz lenta e desprezível que usava quando queria me fazer sentir pequeno: "Você vai se arrepender de me humilhar." Ouvi uma vez, depois salvei. Não por vingança, mas como documentação, porque quando você cresce em uma família como a minha, aprende a diferença entre barulho e perigo. Lily mudou de pequenas formas depois disso. Não da noite para o dia, mas devagar. Parou de se assustar quando meu telefone vibrava. Começou a deixar seus desenhos na geladeira novamente. Uma tarde, perguntou se podia repintar o pequeno casinha de pássaro no quintal. Ela não usava o quintal há semanas, como se não fosse mais dela. Eu disse sim. Pintamos juntos na mesa do pátio, telhado roxo, laterais amarelas, um coração torto na frente porque a mão dela escorregou. A vovó veio num domingo, quando já estava estável o suficiente. Andador, casaco de inverno, determinada como sempre, sentou-se numa cadeira com um cobertor e ficou observando Lily pintar. Lily olhou para ela e perguntou: "Você gosta?" A vovó sorriu e disse: "Parece um lar." E Lily sorriu mais largo desta vez. Não cuidadoso, verdadeiro. Naquela primavera, fiz uma coisa simbólica que pareceu um encerramento sem ser mesquinho. Plantei uma pequena árvore no quintal. Não uma grande, apenas um jovem bordo. Lily ajudou a cavar o buraco. A vovó supervisionou como uma chefe de obra. Quando terminamos, Lily bateu na terra e disse: "Essa fica." Olhei para ela e disse: "Sim, fica." Jantamos na varanda naquela noite, nós três. Sem caos, sem culpa, sem reunião de família, apenas o som dos garfos, do vento e Lily falando sobre um projeto de ciência que queria construir. Um pequeno sensor que mediria a chuva para o jardim. Eu ouvi e percebi algo. Meu pai queria que eu ficasse no apartamento da garagem porque achava que aquele era o meu lugar, pequeno, fora do caminho, útil quando necessário. Mas Lily e eu não pertencíamos a uma unidade acessória atrás do ego de outra pessoa. Pertencíamos ao centro da nossa própria vida. E a casa da vovó, meu lar, finalmente voltou a parecer assim. Não porque as paredes mudaram, mas porque o limite sim. Quando o próximo Natal chegou, não havia convites dos meus pais. Sem desculpas falsas, apenas silêncio. E, honestamente, o silêncio foi um presente. Lily e eu decoramos nossa própria árvore. A vovó sentou-se na sala com cocô e contou histórias para Lily sobre quando meu pai era pequeno. Histórias que de algum jeito soavam mais sinceras agora, como se a vovó não estivesse mais cobrindo ele.
Na manhã de Natal, Lily abriu um presente que era apenas um conjunto de canetas coloridas sofisticadas e um caderno de desenho. Ela ficou boquiaberta, como se eu tivesse dado ouro. Depois, desenhou uma figura na mesa da cozinha, nossa casa, nosso quintal, a nova pequena árvore de bordo, 3 bonequinhos de palito de mãos dadas. Ela os rotulou como eu, papai, vovó Ruth. Não rotulou mais ninguém, não por ressentimento, apenas por verdade. Quando terminou, ela mesma colou o desenho na geladeira. Sem pedir, sem medo. Como se finalmente acreditasse que tinha o direito de ocupar espaço. Esse foi o encerramento silencioso para mim. Não meu pai perdendo o controle, não a Tara se desesperando, não o ego do Kyle ferido. Apenas minha filha, de pé em sua própria casa, colocando seu desenho onde ele pertencia, sabendo lá no fundo que ninguém jamais iria fazê-la arrumar uma mochila no meio da noite.